Donald Trump não quer um exército americano. Ele quer um exército de Trump. Olha, essa frase é forte, né? E circula bastante em análises recentes. Acho que é um ótimo ponto de partida para a nossa edição de hoje. É, fortíssima. E ela captura bem a preocupação central que a gente viu nos materiais que analisamos, sabe? A ideia de que o presidente dos Estados Unidos, agora no segundo mandato, estaria tentando reconfigurar as Forças Armadas. Alinhá-las mais a ele, né? Aos objetivos dele, à figura política dele. Exatamente. Fazer uma coisa mais pessoal. Então hoje a gente vai tentar entender melhor, olhando essas fontes que a gente levantou, por que essa ideia ganhou tanta força. Essa de que ele estaria transformando as Forças Armadas numa extensão do poder dele mesmo. E claro, o que isso pode significar, né? Para a democracia lá e, quem sabe, para o resto do mundo. Pois é, a questão que as fontes colocam na mesa é sobre a integridade das instituições americanas. Eles falam muito numa militarização ideológica. É uma expressão que aparece bastante. Militarização ideológica. O que isso quer dizer na prática, segundo essas fontes? Bom, pelo que a gente leu, parece significar um esforço para que a lealdade política, a lealdade pessoal ao presidente, acabe passando por cima do juramento à Constituição. Aquele juramento que, tradicionalmente, é o que guia os militares, né? Entendi. Então, vamos mergulhar nesses relatos, nessas análises. Tudo isso parece que se intensificou muito agora no segundo mandato, certo? As fontes descrevem um esforço maior para remodelar instituições e o critério parece ser sempre esse, lealdade pessoal. Sim, é o que se destaca. E tem um evento que é sempre citado como um símbolo disso tudo, uma reunião em Quantico, lá na Virgínia. As descrições são bem visuais. Falam de mais de 800 generais e almirantes de todos os 6 ramos das Forças Armadas, todos convocados para um encontro. Nossa, 800. É muita gente de alta patente. E falam de uma bandeira americana gigante no cenário, né? Mas o que mais chama atenção nos relatos não é nem isso. É o clima, o propósito do evento. Correto. Porque muitos desses oficiais de alta patente, pelo que dizem os relatos, chegaram lá em Quantico meio sem saber o que esperar. Qual era o objetivo real daquilo? Alguns até achavam que, sei lá, podia ser um anúncio de guerra, algo grande na política externa. Pelo nível da convocação, faria sentido pensar isso, né? Exato. Mas o que aconteceu foi bem diferente. As fontes descrevem que o evento não foi uma reunião de estratégia militar. Foi algo muito mais parecido com, um comício político mesmo. Uma demonstração de força, mas ideológica. Um comício para generais e almirantes. Isso é inusitado, para dizer o mínimo. Muito. Os relatos indicam que quem conduziu foi o próprio Trump e do lado dele estava o Pete Hegseth, uma figura que ganhou muito destaque nesse contexto e que, segundo as fontes, começou a se chamar de secretário da guerra. O tom não era de debate militar, era de cobrança de alinhamento político. Várias análises que a gente viu tratam esse evento como um ponto de virada, sabe? Um marco claro na tentativa de transformar o exército numa ferramenta de lealdade pessoal ao presidente. E essa figura, o Pete Hegseth, ele não é um militar de carreira com esse tipo de influência, né? Mas as fontes colocam ele ali no centro, quase como um facilitador dessa visão ideológica junto aos militares. Sim, descrevem ele como uma peça-chave mesmo. E essa coisa dele se auto-intitular secretário da guerra, isso não é só um detalhe, né? Tem uma ligação direta com outra mudança bem grande que aconteceu. A do nome do Departamento de Defesa. Essa mesma. Isso chamou muito a atenção nas fontes. Descrevem quase como se a Casa Branca tivesse virado um quartel, né? E o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa, voltando a se chamar Departamento da Guerra. O Trump que mandou mudar o nome. E a justificativa dele para isso, segundo o que foi reportado, é curiosa, para dizer o mínimo. Ele teria dito que os Estados Unidos venciam guerras quando o departamento tinha esse nome antigo, um nome que mudou lá em 1947, depois da Segunda Guerra, para Departamento de Defesa, justamente para refletir uma nova visão, né, da Guerra Fria, segurança coletiva. Uma justificativa que
assim, ignora completamente tudo o que aconteceu desde 1947, né? Vietnã, Iraque, Afeganistão, tudo isso foi sob o nome Departamento de Defesa. Exatamente. As análises apontam isso como uma simplificação absurda da história. Trump teria dito que desde 47 os Estados Unidos começaram a perder guerras. Essa fala é vista nas fontes não como análise histórica, óbvio, mas como uma ferramenta calculada para atiçar um nacionalismo mais agressivo, sabe? Um clima de confronto constante, fora e, como a gente vai ver, dentro também. Funciona como propaganda, então. Um ato simbólico com um objetivo político claro. E essa ideia de confronto parece que ecoa em outras coisas. Tipo um lema que resgataram, né? Algo como lutar, lutar, lutar. Vencer, vencer, vencer. Isso. E essa pressão pela ideologia, segundo as fontes, não ficou só no discurso, não. Tem relatos bem consistentes de que Trump e o Hegseth começaram a defender abertamente uma purificação ideológica dentro das Forças Armadas. Purificação ideológica. Nossa, essa expressão tem um peso histórico enorme. As fontes chegam a fazer comparações com outros regimes, outras épocas. Sim, várias análises fazem paralelos que acendem um alerta, sabe? Apontam que essa linguagem lembra práticas de regimes autoritários, muitos deles que os próprios Estados Unidos combateram no passado. O que mais preocupa é essa ideia de trocar o critério de competência e lealdade à Constituição por um critério de alinhamento político pessoal ao presidente. Isso quer dizer que, para subir na carreira, para conseguir um comando importante, o militar precisaria demonstrar que é leal ao presidente mais do que ao país ou à Constituição. É exatamente essa preocupação que as fontes destacam. O juramento básico das Forças Armadas Americanas é a Constituição. Não há uma pessoa, não há um partido. Se você coloca um teste de lealdade ideológica ao presidente no meio disso, você subverte toda a base da relação entre civis e militares numa democracia. E como isso aconteceria na prática? As fontes falam de ações concretas, demissões, promoções baseadas nisso? Olha, a referência é sim. Às vezes não dão nomes específicos nos trechos que a gente analisou, mas falam de uma estratégia que incluiria demissões em massa, afastamentos de oficiais que não fossem vistos como alinhados com essa nova diretriz ideológica. A ideia seria limpar o caminho para colocar gente considerada leal ao projeto político do presidente. Voltando àquela frase do início, as fontes sugerem que o objetivo não era só comandar as Forças Armadas dentro das regras, mas sim refazer as Forças Armadas para garantir obediência pessoal, custe o que custar. Uma mudança tão grande assim, né? Tentar mexer na própria natureza da relação entre poder político e Forças Armadas, com certeza teve resistência. As fontes falam disso. Falam, sim. E essa é uma parte bem importante da história. A resistência, pelo que os relatos mostram, veio de vários lados, principalmente dos estados e do judiciário. Tribunais federais, governadores de estados grandes como Califórnia, Oregon, Illinois, eles teriam entrado com ações legais para contestar e, em alguns casos, até impedir o uso de tropas federais, incluindo a Guarda Nacional Federalizada, para agir dentro das cidades deles, especialmente cidades governadas por democratas ou onde estavam rolando protestos. E qual era o argumento legal que esses estados e tribunais usaram para barrar isso? Basicamente, 2 pontos principais, segundo as fontes. Primeiro, a 10ª emenda da Constituição americana. É bom lembrar, ela fala do federalismo, né? Diz que os poderes que não são dados especificamente ao governo federal ficam com os estados ou com o povo. Ou seja, eles argumentam que cuidar da ordem pública interna é primariamente coisa dos estados e municípios. Certo. A 10ª emenda protegendo a autonomia estadual. E o segundo ponto? O segundo é a Lei Posse Comitatus. É uma lei federal antiga, lá do século XIX, de 1878. Ela proíbe, como regra geral, usar as Forças Armadas Federais, Exército, Força Aérea, e depois estenderam para Marinha e Fuzileiros, para fazer trabalho de polícia dentro dos Estados Unidos.
Tem exceções, claro, mas precisam ser autorizadas pelo Congresso ou pela Constituição. Entendi. Então a combinação dos argumentos era que o presidente estava indo além da sua autoridade a usar militares federais para policiar ruas, violando tanto a autonomia dos estados pela 10ª emenda, quanto a proibição específica do posse comitatus. Exatamente é essa a linha de argumentação que as fontes descrevem. A visão desses governadores e juízes era que o governo federal estava usando o exército para intervir em questões locais de ordem pública, muitas vezes em lugares com tensão política ou protestos, e isso extrapolava os limites do poder do presidente e do governo federal. E essa tensão toda não ficou só nos tribunais e nos governos estaduais, imagino. A imprensa, outras figuras públicas também se manifestaram, né? Com certeza, jornais e sites importantes como o Washington Post, o Político, cobriram isso extensamente. Publicaram reportagens, análises que mostravam essa preocupação. E figuras políticas conhecidas, até o ex-presidente Barack Obama, teriam se pronunciado, alertando para o que viam como um desgaste perigoso das garantias democráticas, dos freios e contrapesos. O ponto principal era esse: estavam normalizando o uso da força militar dentro do país para fins políticos. Essa ideia de normalização é chave, né? E parece que ela se liga diretamente com outra coisa que as fontes atribuem ao Trump: a retórica do inimigo interno. Tem uma ligação muito clara, sim, que as análises apontam. O discurso do presidente, segundo o que foi descrito, começou a bater cada vez mais na tecla de que existiam inimigos internos. Falava em guerra urbana, na necessidade de enfrentar oponentes políticos dentro do próprio país, tratando eles quase como se fossem ameaças à segurança nacional. E isso ficou só no discurso ou teve alguma declaração que sugerisse que ele pensava em aplicar isso na prática? Teve sim, uma declaração específica citada em várias fontes que causou muito alarme. Trump teria dito que cidades que ele considerava inseguras ou mal administradas, e muitas delas, não por acaso, eram governadas por democratas e tinham muita diversidade étnica, poderiam servir como campos de treinamento militar para as tropas federais. Campos de treinamento militar dentro de cidades americanas. O peso disso é enorme. Sem dúvida. Analistas que as fontes citam interpretaram isso não só como uma fala exagerada, mas talvez como um ensaio, sabe? Ou uma sinalização da intenção de ir para um confronto interno maior, talvez até uma ruptura institucional. Aquela ideia do inimigo está entre nós, que antes podia ser só um slogan de campanha, parecia estar virando, segundo essas análises, um guia prático para reorganizar e usar as forças de segurança federais. Então, o quadro que as fontes pintam é que essa retórica do inimigo interno não era só força de expressão. Servia para justificar uma presença militar mais visível e com um direcionamento político dentro do país. Ameaças internas, ele abria caminho para justificar o uso do poder militar num papel de polícia, testando os limites da lei posse comitatus e, ao mesmo tempo, testando a força do Pacto Federativo, que organiza a relação entre o governo central e os estados lá nos Estados Unidos. Fica claro, então, que a história que essas fontes contam vai muito além de um desfile ou uma mudança de nome. Descreve uma tentativa de mexer fundo na relação entre o presidente, as Forças Armadas e a própria sociedade americana. Exato. As fontes sugerem que o que estava em jogo ali não era só um estilo de liderança diferente. Era uma possível mudança estrutural mesmo, onde a lealdade ideológica, talvez até o medo, pudessem virar ferramentas de governo. E as Forças Armadas teriam um papel completamente novo nesse arranjo. É uma análise bem densa, né? E com implicações muito profundas que essas fontes trazem à tona. Fica claro que essa história está longe de acabar. Com certeza. As consequências disso tudo, as reações, os desdobramentos, tudo isso continua sendo muito debatido e analisado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa edição. Olha, na primeira parte a gente meio que mapeou os fatos, né? As ações, as mudanças concretas que apontam para essa militarização no governo Trump, com base no material que a gente analisou. Agora, vamos um pouco além. Isso. Vamos tentar uma leitura, assim, mais
mais interpretativa, talvez até filosófica, política do que tudo isso realmente significa. Como é que essa ideia de militarização se conecta com, sei lá, formas de poder, de controle e com o debate sobre a própria democracia nos Estados Unidos hoje? Qual que é a história mais profunda que essas fontes estão contando pra gente? Exatamente, porque o que está em jogo, né, pelo que a análise dos textos sugere, não é só uma questão administrativa, tipo quem comanda o quê nas Forças Armadas. É uma possível mudança muito maior na relação do Estado com as pessoas, com os cidadãos, com a força sendo usada talvez de um jeito novo. E tem uma frase, sabe, que está destacada num dos documentos, que eu acho que resume bem o risco. É algo como: quando o Estado passa a operar como um quartel, a democracia vira apenas uma lembrança. Nossa, forte essa frase. É forte, né? E para a gente tentar entender a profundidade disso, tem um conceito que aparece bastante na interpretação de algumas fontes, que é o de governamentalidade bélica. É de um filósofo camaronês, o Achille Mbembe. A ideia central, assim, de forma simples, é que o governo começa a usar a lógica, sabe, os métodos, até a mentalidade mesmo da guerra, para administrar a população civil. Peraí, como assim? Lógica de guerra para administrar a população não seria mais, tipo, cuidar, oferecer serviços? Pois é, aí está a virada. Em vez de o foco ser primariamente no bem-estar, no desenvolvimento, o foco meio que se desloca, passa a ser gerenciar riscos, identificar ameaças, neutralizar inimigos, muitas vezes inimigos internos. Ah, entendi. É como se o próprio país fosse um campo de batalha o tempo todo. E aí o governo passa a decidir, de forma bem ativa mesmo, quem merece a proteção do Estado e quem é visto como um problema, alguém descartável, ou até um alvo. Entendi. E isso tem a ver com aquele outro termo que aparece nas análises, a tal da necropolítica. Aquela política que decide quem vive e quem morre, mesmo que metaforicamente às vezes. Exato, é exatamente isso. É a administração da vida e da morte, né? Quem tem valor, quem pertence à nação, quem pode ser sacrificado em nome de uma suposta segurança, de uma coesão nacional. E o material que a gente analisou traz exemplos que parecem se encaixar bem nessa leitura. Tipo... Bom, quando a gente vê essa definição constante de inimigos internos, e as fontes citam vários, progressistas, imigrantes, a comunidade LGBT+, jornalistas que criticam, ou basicamente qualquer grupo que desafia a narrativa oficial. A gente está vendo essa lógica em ação, definindo quem não pertence, quem é a ameaça que precisa ser, sei lá, neutralizada. Perfeito. É uma forma de marcar e excluir. Lembra daquela questão da demissão dos militares transgêneros, que a gente mencionou? Que está nos documentos. Lembro, sim. Uma das fontes até fala no número, 5.000 pessoas. É bom dizer que outras fontes independentes que a gente tem aqui não confirmam esse número específico, tá? Mas assim, independentemente do número exato, a ação em si, sabe? A decisão de proibir, de expulsar, ela ilustra bem essa lógica. Faz sentido. É definir quem pode ou não servir, quem se encaixa no modelo de soldado ideal e quem tem que ser expurgado. E com base em quê? Em critérios que não são puramente militares, mas políticos, ideológicos. É a necropolítica ali decidindo quem tem lugar e quem não tem. E esse tipo de coisa, essa mentalidade, não vem do nada, né? Tem raízes históricas que as análises apontam. Com certeza. Algumas análises mencionam a filósofa Hannah Arendt, por exemplo. Ela escreveu muito sobre o que chamou de banalização do mal. Ou podemos adaptar aqui, talvez, a banalização do autoritarismo. Como assim? É como a obediência cega, sabe? Cumprir ordens sem questionar, mesmo que sejam ordens absurdas, cruéis. Como isso pode acabar virando uma espécie de virtude cívica dentro de certos regimes. E as fontes que a gente tem fazem essa ligação com o que aconteceu sob Trump? Sim. Elas sugerem que o trumpismo, de certa forma, ele recicla e atualiza táticas que a gente já viu antes. Mencionam ecos da Guerra Fria, dos regimes militares que tivemos aqui na América Latina, especialmente aquela chamada Doutrina de Segurança Nacional. Ah, essa doutrina era aquela que via inimigos em todo lugar, né?
dentro do próprio país, justificando repressão interna. Precisamente isso. A ideia de um inimigo interno, que muitas vezes era associado a grupos específicos, estudantes, sindicalistas, artistas, opositores políticos, minorias, era central. Servia para justificar vigilância, censura, perseguição, tudo em nome de proteger a nação de ameaças que, na verdade, eram parte da própria sociedade. Faz sentido. Mas qual seria a atualização disso hoje, segundo o material? Porque, né, a gente não viu tanques nas ruas o tempo todo como naqueles regimes militares clássicos. Aí que está um ponto crucial que as fontes destacam. A diferença está nas ferramentas. Em vez de depender principalmente da força bruta visível, o autoritarismo moderno, digamos assim, se apoia massivamente nas ferramentas digitais e midiáticas. Como assim? São as hashtags que viralizam e incendeiam o debate, sabe? As redes sociais usadas como verdadeiros campos de batalha para destruir reputações, espalhar desinformação, são os algoritmos que criam bolhas e direcionam conteúdo inflamatório para grupos específicos. Ou seja, é a guerra de narrativas, a manipulação da opinião pública como a principal arma. Exato. É um bombardeio constante de discursos de ódio, de simplificações perigosas, a complexidade da vida real, as nuances, os diferentes pontos de vista. Tudo isso é meio que achatado numa batalha quase infantil de nós contra eles, do bem contra o mal. E nesse cenário, a diversidade de pensamento, de cultura, passa a ser vista não como riqueza, mas como fraqueza, como um risco. Discordar do líder ou do movimento vira quase sinônimo de traição à pátria. É uma preparação psicológica e social do terreno para medidas mais duras, entende? Entendo. E essa lógica de guerra de nós contra eles, ela não fica só no discurso político ou nas redes, né? Ela começa a vazar para outros lugares. Sim, as análises sugerem que ela se espalha, contamina a cultura, o dia a dia. Aquela obediência cega que a gente mencionou com a Arendt volta a ser exaltada como a maior virtude de um cidadão. O questionamento, a crítica, o pensamento independente passam a ser vistos com suspeita. E a guerra em si, mesmo que seja só simbólica, vira uma espécie de entretenimento. Vira um espetáculo permanente, na mídia alinhada, nos comícios, nas postagens. Há uma celebração da agressividade, da linguagem bélica e, talvez o mais perigoso, a lealdade pessoal ao líder começa a valer mais do que o respeito às leis, às instituições, à própria Constituição. Nossa. Demonstrar fidelidade publicamente vira um critério para pertencer, para ser considerado um verdadeiro patriota. Isso é muito sério. É muito sério. E o objetivo disso tudo, como as interpretações das fontes sugerem, vai além de simplesmente ganhar eleições ou administrar o país. Parece haver uma tentativa de disciplinar a sociedade num nível mais profundo. Disciplinar corpos, como a gente viu no caso dos militares trans, disciplinar sentimentos, ao estimular o ódio contra certos grupos, disciplinar subjetividades, ou seja, a forma como as pessoas se veem e veem o mundo. Uma espécie de engenharia social e moral, então. Pode-se ler dessa forma assim. Passa pela exclusão de quem não se encaixa no molde, pela criminalização de movimentos sociais que desafiam o poder, pela retórica incessante contra imigrantes ou minorias. É uma tentativa de reorganizar o tecido social à força, militarizando não só as polícias, mas também os afetos, a linguagem que a gente usa, as políticas públicas. Uau! Há uma pedagogia da obediência, digamos, que tenta se infiltrar nas escolas, em certas igrejas, na mídia amiga, busca-se criar um consenso artificial, forjado no medo e na exclusão, onde ser patriota se confunde perigosamente com estar sempre pronto para a guerra, seja ela real ou imaginária, contra inimigos internos ou externos. E essa estratégia de aparelhar o Estado, de colocar a lealdade acima da competência ou da lei, teve exemplos bem concretos durante o governo Trump, certo? O material que a gente analisou traz alguns casos específicos na área militar e de inteligência. Sim, e são exemplos importantes porque mostram como essa lógica se traduz em ações institucionais. A gente tem o caso, descrito nas fontes, da demissão de oficiais de alta patente que, aparentemente, não demonstraram o tipo de lealdade pessoal que era exigida. O general Charles Q. Brown Jr.,
que na época era o chefe do Estado-Maior Conjunto, a posição militar mais alta nos Estados Unidos, e a almirante Lisa Franchetti, que comandava as operações navais. Ambos foram exonerados. E não foi só uma troca normal de comando, pelo que entendi das fontes, né? As substituições foram chave. Exatamente. O ponto destacado é quem entrou no lugar deles. O Brown, por exemplo, foi substituído pelo Dan Gain, um nome que, segundo os relatos, veio diretamente do círculo mais próximo a Trump. Isso foi interpretado não como uma mudança técnica ou administrativa, mas como uma depuração clara da cúpula militar. Uma limpeza, então. Uma limpeza, sim. O objetivo seria garantir uma cadeia de comando que fosse politicamente fiel. Fiel não necessariamente aos princípios constitucionais ou à tradição de neutralidade política dos militares, mas ao projeto de poder do presidente. É uma tentativa clara de dobrar a instituição militar à vontade política do líder. E isso se estendeu para outras áreas sensíveis também, tipo inteligência. Sim, o material aponta para uma dinâmica parecida em agências como o FBI e a CIA. A figura do Kash Patel é mencionada como central nesses planos. Ele é descrito como um aliado leal a Trump, com planos de promover uma grande reestruturação nessas agências. Mas ele mesmo negou que a intenção fosse submissão ideológica, não foi? Pelo menos em audiências no Senado, como consta num dos documentos. Ele alegou que buscava só reforma e segurança nacional. Correto. Ele negou publicamente que o objetivo fosse perseguição política ou alinhamento ideológico forçado. No entanto, as fontes também descrevem o embate que essas declarações geraram, especialmente com senadores democratas, e a preocupação que esses planos causaram dentro e fora das agências. O ponto nevrálgico da disputa, segundo essa leitura, é justamente a suspeita de instrumentalização, usar o poder do Estado e suas agências de segurança e inteligência não para proteger o país de ameaças reais, mas para perseguir adversários políticos e consolidar o poder do grupo no governo. Então, mesmo com as negativas formais, a percepção que fica da análise das fontes é a de uma tentativa sistemática de moldar o Estado à imagem e semelhança do líder. Exato. E o método preferencial não seria o debate democrático, a reforma legislativa negociada, mas sim a substituição de quadros técnicos e independentes por figuras que demonstrassem, acima de tudo, fidelidade política incondicional ao projeto trumpista. É trocar a expertise e a diversidade de pensamento pela lealdade. Certo. Então, juntando todas essas peças, a retórica do inimigo interno, a atualização de táticas autoritárias, a militarização da cultura, a captura de instituições-chave, o quadro que emerge das fontes não é o de um golpe militar clássico, com tanques na rua tomando poder. É algo diferente, mais sutil. Sim, a interpretação que prevalece no material é a de um processo mais gradual, talvez mais insidioso, que alguns chamam de autocratização paulatina. É a democracia sendo corroída por dentro, sabe? Não necessariamente por um ato único e espetacular, mas por uma série de ações. Tipo? Discursos performáticos, que inflamam a base e desacreditam as instituições. Nomeações estratégicas para posições de poder que permitem controlar a máquina estatal e uma destruição silenciosa das normas e dos freios e contrapesos. Muitas vezes feita por vias administrativas ou legais, mas com uma intenção política clara por trás. E é fundamental entender como as fontes ressaltam que isso não é um fenômeno exclusivamente americano. Existe um padrão global aí. Exatamente. As fontes sugerem que o que se viu nos Estados Unidos faz parte de um manual mais amplo, utilizado por líderes e movimentos de extrema-direita em várias partes do mundo. A receita básica parece ser essa: explorar medos e ressentimentos que já existem na sociedade, canalizar isso para um discurso de nós contra eles, transformar esse medo em poder político e, por fim, redefinir o patriotismo, não mais como amor ao país e seus valores democráticos, mas como obediência cega ao líder e ao movimento que ele representa. Nossa, é um cenário bastante preocupante. E, diante disso tudo, qual a mensagem final que as fontes trazem sobre como lidar com isso? Qual o caminho? Olha, a mensagem central é um alerta e um chamado à responsabilidade. O alerta é que a democracia não pode ser vista como algo garantido, sabe? Como algo que, uma vez conquistado, está ali para sempre. Pelo contrário, ela é apresentada como uma construção constante, frágil por natureza. Que precisa ser cuidada. Exato.
que exige defesa ativa, vigilância permanente por parte dos cidadãos, das instituições independentes, da imprensa livre, da sociedade civil organizada. Como um dos textos coloca de forma bem marcante, a democracia não morre apenas em golpes de Estado cinematográficos. Ela pode morrer aos poucos, silenciosamente, corroída por dentro, muitas vezes sob aplausos e o agitar de bandeiras. Isso é muito forte. Morrer aos poucos entre aplausos e bandeiras. E o chamado à responsabilidade seria... Seria no sentido de que a resistência a esses processos de autocratização não pode ser tímida, sabe? Não pode ser só reativa ou apenas retórica. Ela precisa ser clara em seus princípios democráticos, articular em suas ações e, fundamentalmente, radical na defesa do pluralismo, da liberdade de expressão, do direito ao dissenso, que é a base de qualquer democracia saudável. E o que isso significa na prática? Significa não apenas denunciar os abusos e as tentativas de captura institucional, mas também, e talvez principalmente, propor e construir alternativas. Políticas que fortaleçam o tecido social-democrático, que reconstruam a confiança nas instituições, que garantam que os freios e contrapesos realmente funcionem. É uma defesa ativa, não passiva. Não é só dizer não, é construir o sim. Entendi. O que a gente viu nesta edição, então, nos mostra como a linguagem, os símbolos, as narrativas são hoje campos de batalha tão cruciais quanto as próprias instituições. Essa tentativa de apagar as fronteiras entre o civil e o militar, entre o que é lei e o que é vontade pessoal do líder, exige da gente uma atenção constante, uma capacidade crítica sempre ligada, né? Sem dúvida nenhuma. E talvez a reflexão final que fica, para quem nos acompanha, seja justamente essa. No mundo cada vez mais saturado de informação, onde narrativas são cuidadosamente construídas e frequentemente usadas como armas políticas, como é que a gente pode, individual e coletivamente, fortalecer nossa capacidade de discernimento? Boa pergunta. Como distinguir entre a defesa legítima da nação, dos seus interesses e valores, e a instrumentalização cínica do medo e do patriotismo para objetivos autoritários? Onde exatamente a gente traça essa linha? É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que a gente precisa continuar fazendo, né? Fica a reflexão, com certeza. E olha, para quem quiser se aprofundar mais, os links para as fontes que serviram de base para a criação dessa edição, além de outros artigos relacionados, estão todos disponíveis na descrição, tá? A gente espera que essa exploração, mesmo sendo densa, tenha sido útil e provocado alguns questionamentos importantes. Com certeza. Continuem buscando conhecimento, questionando sempre e formando as próprias opiniões. E lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes para a gente pensar junto. Se você acredita que política é mais do que culto à personalidade, se inscreve no canal, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar o debate, porque informação ainda é a nossa forma mais poderosa de resistência. Até a próxima edição!